Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Pontinho e muito bem-vindos a mais uma Conectividade. Hoje vamos receber ele, que é contador de histórias lá em Fortaleza. Estou falando do Edivaldo. Tudo bem, Edivaldo? Muito bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Tudo bem com vocês que estão aí do outro lado? Espero que sim, porque por aqui tá ficando bem, viu? Eu sou Edivaldo Batista, ator e contador de histórias aqui de Fortaleza, Ceará. Quer dizer que é uma satisfação muito grande estar nesse bate-papo, nessa conversa com você, Pontinho, daí de Recife. Ó, e pode começar, que eu tô pronto para responder as perguntas que você fizer. Vai! Olha, como foi que você começou a contar histórias? Como foi que a contação de histórias passou a fazer parte da tua vida? Eu comecei a contar a história há muitos anos atrás, né? Eu sou formado pelo Curso Superior de Artes Cênicas, aqui do IFCE de Fortaleza. E no período em que eu ingressei na faculdade, eu fazia parte de dois grupos de teatro aqui muito atuantes em Fortaleza, que é o Teatro Máquina e o Grupo Bagaceira de Teatro. Dentro do Grupo Bagaceira de Teatro, tem a Paula Iemanjá, que era uma das integrantes. Paula Iemanjá é atriz e contadora de histórias. E ela já contava história nos espaços culturais, nas bibliotecas e ações para a cultura e infância. E um dia a Paula me convidou para fazer junto com ela uma apresentação contando histórias, né? E aí nós contamos a história, um conto popular, recolhido por Câmara Cascudo, que foi O Velho do Saco. Foi a primeira história que eu contei, assim, em público, né? E aí depois daí não parei mais. A gente fez outros projetos de contação de histórias junto com Paula, junto com outros contadores aqui de Fortaleza. E depois ingressei, assim, comecei a criar o meu próprio repertório, né? Os meus desejos, as histórias que eu mais tinha interesse em compartilhar com crianças e adultos. Foi assim que eu comecei a contar histórias e até hoje não parei. Você falou algo que é muito importante. Nós temos sim referências e inspirações, pessoas que nos inspiraram. Quem foram as tuas referências e que até hoje são inspirações para o teu trabalho? Quando eu comecei a contar histórias com a Paulinha Manjá, antes de começar esse trabalho com ela, eu já acompanhava e assistia as apresentações que ela fazia, né? E, consequentemente, outros contadores aqui locais. Então, a Paula foi a minha primeira referência, a minha primeira inspiração do universo da contação de histórias aqui de Fortaleza. Depois fui seguindo e fui acompanhando outros contadores daqui, que eram bem atuantes. O grupo Catirinas, da Josi Correia e da Júlia Fiuza, contadoras de histórias, repentistas, musicistas, lindo trabalho que as meninas têm. Depois também fui conhecendo uma inspiração muito importante nessa minha trajetória inicial e ainda hoje, Tamara Bezerra, uma excelente contadora de história. Depois o Raimundo Moreira, com o grupo Era Uma Vez, alguns contadores de tradição da região do Cariri. Essas foram as minhas primeiras inspirações locais, né? E aí, dentro desse processo, outras também que fui conhecendo, como a Regina Machado, que o Sandy Oliveira, que tinha escutado algumas vezes contando histórias, e outros contadores que eu assistia na Bienal Internacional do Livro aqui do Ceará. Assim. Mas esses eu me lembro muito fortemente que foram as minhas primeiras inspirações, porque foram os meus primeiros contatos ali, né? Minha primeira relação de escuta, de ver uma contação de histórias. Essas referências a gente traz mesmo e é muito bom quando a gente tem essas referências porque nós somos também referências para alguém. Quando a gente começa a fazer um trabalho ou fazer algo, a gente também se torna inspiração para outras pessoas. Como é para você fazer um trabalho para o público infantil? Eu costumo dizer, né, que não faço um trabalho para o público infantil especificamente, é mais para a família, porque é muito importante quando a gente consegue criar algo, fazer algo que toda a família participa. Então não é só para o público infantil, né? É para a família. Eu acho que posso falar um pouquinho, porque é um mote para muitas discussões sobre essa pergunta, assim, sobre essa provocativa.
A primeira coisa que eu penso dentro de um processo, quando eu vou iniciar um processo criativo, seja a construção de um repertório de histórias, seja um espetáculo cênico, narrativo com outros artistas aqui da cidade, um primeiro momento, uma primeira coisa que eu faço é não pensar esse público, ou seja, a infância, como um limitador dentro do processo criativo que vai estar iniciando ou vou estar querendo compartilhar posteriormente com a criançada, né? E com os pais e com os adultos também. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é desafiador. Eu acho que é sempre muito desafiador você fazer um trabalho, você estar em relação artística com uma criança. Primeiro porque acho que é importante pensar as várias infâncias que constituem o ser criança e as várias identidades que constituem também a criança, né? Pensar, por exemplo, a que infância você está se dirigindo, a que crianças, a que lugares de territorialidades, que identidades compõem aquela criança que você vai dialogar. Então, quando eu penso a organizar um trabalho para a infância, esses pontos são muito norteadores dentro do processo criativo mesmo. Porque eu acho que a criança é um indivíduo que não deve ser um limitador dentro do processo criativo, né? Pensar em restringir ou não se relacionar com determinadas questões ou temas que poderiam ser e devem ser abordados a depender de cada artista dentro dos seus processos criativos e dos seus compartilhamentos para o universo da criança, né? Eu penso dessa maneira, mas também é um prazer, né? Porque muitas histórias e muitas relações bonitas, encantadoras acontecem quando você está nesse processo de relação artística, de afeto, de proximidade com a criança. Olha, algo que me chamou muita atenção foi que no teu trabalho você traz muito a narrativa oral dos povos africanos. E a gente sabe que esses contos têm sim ainda um bloqueio, né, com o público. E eu quero saber de você como você lidar com esses bloqueios e como você faz para ultrapassar essa barreira aí na sua cidade. Quando eu iniciei o trabalho com a Paula Iemanjá, gente, a Paula tinha um projeto chamado Mitologia Grega, onde ela contava histórias dos deuses gregos para a criançada. E aí, como nós já estávamos fazendo algumas apresentações juntos, né, contando história, nós decidimos então fazer um repertório de histórias de outras culturas, que falasse de mitos e lendas de outras culturas. Chegamos à cultura africana. E aí fomos pesquisar algumas referências, isso, aquilo, né? Paulinha então apresentou e encontramos o livro da Kilsan de Oliveira, o Moobá, História de Princesas, que é onde ela apresenta as narrativas das deusas negras e urubás, que é uma coisa linda. Então, a partir desse material, de outros materiais, nós decidimos contar histórias dos orixás, dos deuses negros, né? Mais especificamente dos povos iorubás do sul da Nigéria, aqui conhecido no Brasil como os orixás, pertencente ao rito do candomblé, né? A manifestação cultural religiosa do candomblé. Contamos algumas histórias e eu me encantei muito pelas narrativas e fui investigando ainda mais, buscando outras narrativas, tentando compreender que o universo narrativo de tradição era esse, que falava dos deuses iorubás, que era tão fortemente, podemos dizer assim, escondido, poucos ainda aqui na cidade de Fortaleza se contava poucas histórias dos deuses iorubás, né? Fiz e construí um repertório de algumas narrativas dos deuses iorubás, Oxum contava, Yansan, Ogum, tem alguns espetáculos cênicos narrativos que eu fiz com essas temáticas, né? Iroko. E aí, a princípio, aqui na cidade, em alguns espaços, acabei me deparando com algumas portas que se fecharam, ou alguns lugares que não aceitavam ou diziam não para essa temática específica, né? E aí a gente se depara com a questão do racismo estrutural, partindo, claro, do material afro-brasileiro cultural, no meu caso, né? Que era o material onde eu estava dialogando com esse repertório. E algumas vezes foi preciso estabelecer um diálogo mais sério
com os gestores, ou com os equipamentos aqui das cidades, ou com o próprio público que estava ali, sobre que narrativas eram essas, a que lugar pertenciam e por que era importante, e é importante que nossas crianças escutem e se aproximem cada vez mais das narrativas que vão gerar esses processos identificatórios, né? Que vão falar das nossas culturas, que vão falar das tradições de oralidade. E aí eu fazia, na verdade, era esse processo que eu tava realizando junto das apresentações. Então eu sempre fazia, antes, uma conversa com gestores ou escola ou público sobre esse material, o que era e por que era, e no final, sempre uma conversa também com a criançada, mostrando figuras, conversando sobre quem eram aqueles deuses, a que pertenciam, sobre as identidades. Então, uma maneira, por exemplo, de aos poucos ir dialogando, rompendo esses lugares e quebrando cada vez mais esse processo do racismo estrutural a partir dos processos junto das tradições orais dos povos africanos. Foi esse processo. Claro que ainda acontece, ainda existe muito isso, mas agora bem menos, graças às encantarias. E eu digo mais, às vezes a gente acaba se bloqueando de conhecer outras culturas pelo fato de misturar a religião com a cultura. E muitas vezes é um assunto até um tabu, não apenas para os adultos, mas bem mais para as crianças. Recentemente eu fui convidado por um grupo, né, de contadores de histórias para falar sobre mitos e contos de deuses e etc. E aí eu contei a história do Omolu. E foi muito interessante e lúdico, e as pessoas ficaram encantadas como eu trouxe a história, né? Como trouxe a história de uma forma tão lúdica. Quando eu encho o balão e as pipocas estouram, é muito incrível a forma que a gente trouxe e a forma cultural. Talvez uma religião ou outra não se identifique, mas não impede que a gente possa trazer também essas culturas para quem tem interesse. Então eu acho que é um assunto que a gente pode falar um pouco mais um dia na frente, mas que a intolerância religiosa, ela impede que a cultura chegue para esse público. Porque às vezes a gente deixa de produzir um conteúdo porque a gente acha que as pessoas não vão gostar. Mas olha, me conta como você faz para criar os seus figurinos, porque eles são bem chamativos, assim como os meus também. Então eu quero saber como é para você, assim, poder criar esses figurinos. Essa é uma pergunta, Pontinho. Eu não sei se eu consigo dar uma resposta direta, assim, né? Mas eu consigo falar um pouco sobre. Eu tenho duas maneiras de pensar o figurino. A primeira é quando eu tô no processo só de narração, tô contando história, né? Contando história. Eu me considero um contador de história urbano, não um contador de tradição. E a minha formação ela é artística também, né? Ela é cênica. Então eu penso meu figurino numa forma estética também, de algumas cores mais neutras, como por exemplo essa blusa, em contraste com outros elementos como essa parede aqui, ó, né? Tem um colorido e tal. Então eu penso esse lugar mais estético das cores, da harmonização. Normalmente eu penso cabeça, tem que ter uma coisa na minha cabeça, assim, uma blusa que eu gosto muito de botão e ela toda fechada, uma calça pode ser colorido ou pode ser de uma cor única, a depender da blusa, e um sapato também. Então, eu vou harmonizando assim. Quando é um espetáculo cênico-narrativo, ou seja, é um espetáculo que ele é mais cênico, né? Aí eu uso alguns elementos que eu curto muito, que é a saia, eu gosto muito de vestir saia, assim, e em cima a blusa. É um elemento que muda muito. E ficar descalço. Saia, tecidos, elementos que vão compor essa figura que é mais narrativa, né? Saio do contador, saio da ideia desse contador, e aí cria uma espécie de persona, né? Mesmo sendo eu, né? Porque vai criar uma identidade visual com a saia, com a ideia de rodar. E aí eu vou pensando nesses elementos que vão favorecendo as narrativas. Uma outra coisa que eu curto muito, que eu entendo como figuração, né? Figurino e figuração, são a utilização de máscaras, tecidos, que eu gosto bastante, e pequenas cabaças. Eu uso muito esses elementos para compor
os meus trabalhos estéticos e a figuração. Eu gosto. E aí um colete. Às vezes eu uso um colete, assim, pra dar uma quebra, né? A depender. Olha, você falou de saia e eu acredito que muita gente que está assistindo ficou sem entender. Mas deixa eu dizer, na nossa cultura do Brasil não se usa tanto, né? Mas no mundo todo tem países que faz parte da tradição. Por exemplo, na Escócia, na Índia, na Palestina, no Israel, muitos lugares usam saia, usam mantas, usam túnicas, muitas outras formas de figurinos que são bem diferenciados. Inclusive o meu figurino é inspirado na Índia, né? Onde os homens usam aqueles roupões bem bonitões. O meu figurino ele traz muito disso. Então eu gosto quando alguém é bem ousado, assim como eu. Eu sou bem ousado no meu figurino. Olha, eu quero saber, você já leu quantos livros? Todos esses livros? E qual você poderia indicar para nossa leitura? Eu não sei, Pontinho, quantos livros eu já li. Não consigo contar assim de cabeça, mas já li muitos livros. Assim. Eu gosto muito de livros, claro, de contos. E principalmente contos que trazem a ideia da oralidade, contos de povos, etnias, africanas, indígenas. Eu curto muito. Mas aí eu já li muitos livros, né? E o último livro que eu... Sim, não o último, mas um dos que eu gosto muito de ler é esse aqui, ó. O Jabuti, a Sabedoria do Mundo e Outras Fábulas Africanas. É um livro que eu super indico, da Vilma Maria, sim. Tem algumas fábulas, tem algumas fábulas de países da África, assim. Tem bichos e tem o Jabuti como personagem principal de quase todas as narrativas, né? Eu gosto muito e indicaria esse livro para vocês adquirirem ou lerem depois quando pudessem. O Jabuti e a Sabedoria do Mundo e Outras Fábulas Africanas. Eu adoro. Só não conto uma história desse livro agora, que vai dar tempo, senão eu contava. Olha, e você já pagou algum mico, passou uma vergonha em algumas das suas apresentações? Não sei se é um mico. Claro, algumas situações, a gente que se apresenta constantemente com criança, né? E com criança, assim, muitas histórias, fora as histórias que a gente conta nas apresentações, acontecem. Não sei se isso não sei se consideraria um mico, mas é uma situação que eu gosto de compartilhar, assim, quando eu posso. Eu fui convidado para fazer uma contação de história num projeto que tinha num shopping aqui da cidade. Eu não conto muita história em shopping, assim, né? Mas eu fui, né? Contar assim. E aí, normalmente, o público de shopping desse projeto eram crianças da primeira infância, até 5 anos. E eu fui contar, então levei uma história, assim, né? Uma história que tinha bicho e que tinha alguns estímulos participativos. E um dos momentos da história, estava lá contando a história, e um dos momentos da história pedi para as crianças contar de 1 até 5, que tinha lá na história. E aí começamos 1, 2, 3, 4. Teve uma hora que eu vi uma meninazinha, porque assim, menina, começou a chorar, olhando por dentro dela, assim, sabe? Começou a chorar. E aí eu fui saber o que era. Achei que tinha acontecido alguma coisa, né? E ela começou a chorar, dizendo, não, eu não tenho 5 dedos. Aí eu fiquei aflito, assim, como não tem 5 dedos, né? Aí eu fiquei, pô, será que eu cometi alguma coisa, né? Falei que 5 dedos, a criança não tem 5 dedos. Aí eu cheguei próximo, perguntei o que era, a mãe dela se aproximou e ela chorando muito, eu não tenho 5 dedos. Quando ela mostrou as 2 mãos, na verdade não é que ela não tinha 5 dedos, é porque ela não sabia contar ainda até 5, então ela contava 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, como ela só contava até 4, para ela não tinha 5 dedos. E aí foi um chororô, e aí eu comecei a rir dessa situação. E a mãe dela também, e a gente acabou acalmando e tendo que ensinar ela a contar até 5 para ela entender que ela tinha 5 dedos. Aí ela se acalmou e escutou a história, enfim. Mas é uma situação assim que eu gosto de compartilhar. Essa que ela chorava dizendo que não tinha 5 dedos, mas na verdade é porque ela não contava, não tinha aprendido a contar até 5. O que você acredita que seja o maior desafio da tua profissão? Então, Pontinho,
desafio da profissão, são muitos desafios, né? A gente que está no campo artístico aí, mais constantemente, eu trabalho com arte exclusivamente, né? Mais especificamente sendo o ator ou contador de histórias. Eu mesmo me produzo, então a minha renda exclusiva é do que eu faço, assim, né? Não tem outra coisa, eu trabalho com produção em outro lugar. E aí, o que eu acho que é mais desafiante é a gente tentar chegar num lugar ou tentar efetivar o que a gente faz, o nosso ofício, né? Na verdade, profissionalizar, principalmente ainda aqui em Fortaleza, as discussões sobre a profissionalização do contador de histórias e a complexidade que é um contador de histórias urbano, entender a diferença do contador de história urbano, dos contadores de tradição, que é muito forte aqui no interior do Ceará, né? Então, acho que o maior desafio, para mim, nesse momento, falar sobre esse desafio é esse, assim, é pensar a profissionalização do ofício do contador de histórias, né? Para que a gente possa ter leis e ações políticas sistemáticas e que sejam permanentes dentro dessa categoria e tornar a contação uma linguagem como o teatro, como a dança, não como uma ramificação não apenas como uma ramificação ou um braço de uma outra linguagem, né? Eu penso nesse momento sobre esse é o desafio, as discussões políticas sobre a profissionalização do contador de histórias. Posso dizer com toda certeza que é o sonho de todo artista brasileiro no momento, poder viver 100% da sua arte e que a nossa arte chegue cada vez mais em lugares inesperados e que nossa cultura, nossa arte seja cada vez mais valorizada, seja artisticamente, seja na contação de história, na música. Isso é muito importante e cresce muito, né, o nosso conteúdo como adulto, principalmente para as crianças. Inclusive, quero saber o que você acha que, para você, assim, o que é ser criança? A primeira coisa que me vem assim na cabeça, gente, que é ser criança, é não ser adulto de imediato. Porque pertence à criança a alguns lugares da encantaria, né? E eu acho que para mim falar sobre o que é ser criança é também falar sobre políticas e ações que possam dar lugar de proteção, direitos e condições do ser criança, em todas as suas infâncias, no respeito às suas identidades territoriais. Crianças que pertencem, crianças quilombolas, crianças indígenas, crianças LGBTQIA+, crianças déficit, crianças periféricas, criança em todos os seus lugares. Acho que o ser criança é um lugar de discussão, claro, está no campo do encantamento, está no campo do lúdico, mas está no campo também, hoje em dia, de favorecer, de lutar, de proteger, de garantir os direitos do ser criança. Senão a gente não consegue identificar o que é ser criança, né? A gente não consegue ter uma noção, por exemplo, de continuidade, né? De evidenciar, por exemplo, um campo cultural, um campo identitário, um campo de construção de sociedade se a gente não protege, não garante o direito a ser criança, em todas as suas esferas mesmo, inclusive as básicas, né? Fora esse lugar que eu acredito muito, assim, nesse campo que é mais político, né? Mais direto, assim, que é importante, eu acho que o ser criança tem um lugar que é das encantarias. Uma etnia indígena do Mato Grosso, os Bororos, acreditam que os curumins, as crianças, elas são encantadas e pertencem aos curumins, as crianças, o lugar do encontro e o lugar da magia, dos encantamentos. Só elas podem encontrar a alimentação, o alimento que vai alimentar a comunidade e a comunidade vai continuar. Isso é muito bonito. É um mito muito bonito, é uma lenda muito, muito bonita que eu tenho contado ela e eu compartilho esse trechinho assim. Então eu acredito que a criança, o lugar da criança é esse lugar também.
dessa encantaria, né? O ser criança, o ser indivíduo, ainda nesse processo todo de descobertas e de caminhos possíveis, né? De continuidade. Para mim, ser criança é isso, tem esses dois lugares. Edivaldo, nosso papo tá chegando no final, mas eu quero agradecer com muito carinho por tua participação. Muita gratidão por você ter trazido tanta da tua experiência aqui para as crianças, para os adultos, para outros profissionais, que eu acredito que todos gostaram muito. Muita gratidão. Então, não queria não, mas tem que se despedir, vamos se despedir, né? Queria primeiro agradecer a Pontinho pelo convite de realizar essa conversa, esse bate-papo dentro desse projeto, dessa ação que ele realiza. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite, obrigado pelas escutas, obrigado pelas perguntas, obrigado a quem está assistindo aí, né? Pela paciência, pelas escutas e pela atenção das histórias, de um pouquinho da minha história, de algumas ações que são realizadas aqui na cidade de Fortaleza. Eu faço parte também da rede de contadores de histórias aqui do Ceará, então é muito bacana falar sobre esse movimento. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente outras vezes, outras conversas, e que a gente possa sempre compartilhar muitas e muitas histórias. Tchau! Tchau! E essa foi a nossa conectividade com o Edivaldo, lá de Fortaleza. E é com ele que encerramos a primeira temporada do Conectividade. Se você gostou de todos os convidados que passaram por aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Olha, espero vocês na nossa próxima temporada. E olha, estamos conectados. Eu daqui, você daí, estamos juntos numa conectividade. Até a próxima. Tchau!